células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Se você chegou até este vídeo sem assistir ao anterior, peço encarecidamente que assista, já que para que as ideias que irei apresentar agora façam sentido, é fundamental as informações presentes no último vídeo que postei no canal Maldito Fascismo Verde e Amarelo. Conforme adiantei nesse último vídeo, vou começar este aqui falando sobre ele, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Foi esse senhor que apresentou para nós a ideia da existência de uma psique que habita o interior da cachola de todo ser humano, coordena nossas ações e comportamentos e está dividida em 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. Com o avanço de seus estudos e reflexões, Freud criou outras terminologias que, segundo ele, compõem a estrutura de nossa personalidade: o id, o ego e o superego. Na concepção freudiana, o id seria aquele elemento primitivo que nos faz agir por impulso, sem qualquer respeito a valores éticos e morais. Já o ego é a estrutura comportamental derivada do id, porém sem os mesmos instintos primitivos. Na ânsia por atender nossos desejos e vontades, atua buscando o equilíbrio entre a selvageria do id e o real que nos é constantemente apresentado. Por fim, temos o superego. Assim como o ego é derivado do id, o superego é do ego e atua como um juiz de nossas ações e comportamentos, se valendo de leis subjetivas que vamos assimilando e estruturando em nosso imaginário ao longo de nossas vidas. Para Freud, nosso psique está sempre ativo. Sabe quando a gente assiste em desenhos animados personagens divididos entre fazer uma escolha apresentada por um diabinho ou por um anjinho? Então, didaticamente, podemos entender o personagem como o ego, o anjinho, o superego, e o demôniozinho, o id. Isso tudo que eu apresentei de forma sucinta está presente no livro O Ego e o Id, lançado no ano de 1923. Nesse período, Freud contava com um enorme prestígio não só na Europa, como também mundo afora. Aí veio a década de 1930 e com ela a ascensão do nazismo alemão e seu extremista de direita, Adolf Hitler. Como era um intelectual renomado e ainda por cima identificado com a cultura judaica, tudo que um nazista mais abominava, Freud precisou buscar asilo em Londres para não morrer vítima da perseguição nazista. Mas, antes de partir em definitivo de Viena, onde viveu praticamente toda a vida, foi obrigado pela Gestapo, a milícia de Hitler, a assinar um documento com os seguintes dizeres: eu, professor Freud, afirmo que, após a anexação da Áustria pelo Reich alemão, tenho sido tratado pelas autoridades alemãs e, principalmente, pela Gestapo com todo o respeito devidos à minha reputação científica, que eu poderia viver e trabalhar em plena liberdade e que não tenho a mínima razão para fazer qualquer reclamação. Só assim ele pôde sair com a sua família rumo à Inglaterra. Claro que esse documento não condiz com a verdade dos fatos, tanto é que logo que foi possível, Freud reescreveu o que a Gestapo mandou, acrescentando um tom irônico ao final do texto. Posso recomendar a Gestapo a qualquer pessoa. Exemplos como os de Galileu e Darwin, que comentei no vídeo anterior, não deixe de conferir, e de Freud são uma demonstração de como, em qualquer que seja o período da história, sempre existirá fundamentalistas, extremistas e reacionários tentando barrar os avanços científicos, o conhecimento, a racionalidade, a dúvida, o questionamento sadio e necessário a toda a sociedade democrática e que valoriza a liberdade. E em nossa época, isso não poderia ser diferente, não é mesmo? E é bem aqui que chegamos ao tema principal deste nosso bate-papo, a tal da ideologia de gênero. Primeiro de tudo é que não é correto a utilização do termo ideologia quando nos referimos a questões ligadas a gênero. Mas por quê? Porque uma ideologia não é algo natural, mas sim uma ideia abstrata criada para dar conta de explicar algo, seja no campo religioso, econômico, social,
social, político e por aí vai. Questões ligadas à identidade de gênero não são meras ideias abstratas, e eu vou utilizar aqui de uma explicação que encontra-se disponível para quem quiser acessar no site da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Você sabe o que é identidade de gênero? Identidade de gênero diz respeito à experiência interna e individual relacionada ao gênero com o qual a pessoa se identifica. A identidade de gênero não está necessariamente relacionada com características biológicas tipicamente atribuídas aos sexos masculino e feminino. Há pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele do seu nascimento. Quando a identidade de gênero de uma pessoa corresponde ao seu sexo biológico, dizemos que essa pessoa é cisgênera. Quando, por outro lado, a pessoa se identifica com um gênero diverso daquele que lhe foi designado ao nascer, trata-se de uma pessoa transgênera ou simplesmente trans. E de onde a galera da Defensoria Pública do Estado do Paraná tirou esse papo de identidade e não ideologia de gênero? Ele tira isso do cu! Você tirou isso do seu cu, né? Fala pra mim, você tirou do cu! Não, Nando Moura, foi dos intensos debates relacionados às questões de gênero que vêm sendo travados já há um bom tempo, mas que na virada do século XX para o XXI ganhou força e hoje, para desespero de reacionários e fundamentalistas religiosos, chegou para não ir mais embora. E o que cargas d'água apresentam aqueles que defendem as diferentes expressões e manifestações de gênero? Que, basicamente, gênero é uma amálgama entre cromossomos, anatomia, hormônios, psicologia e cultura, e que visa trazer outros elementos identitários que vão além do sexo biológico definido no nascimento de um ser humano como masculino e feminino, como o pessoal da Defensoria Pública do Paraná explicou. Hoje sabemos que as pessoas transgêneras, por exemplo, que até bem pouco tempo tinham que se trancafiar em armários para sobreviver em um país que mantém o recorde de assassinatos de pessoas LGBTQIA+, e passaram uma vida inteira negando a si próprio, possuem o direito garantido por lei de serem respeitadas no que diz respeito à sua identidade de gênero. E não é só isso. A nossa sociedade toda é permeada por comportamentos patriarcais que historicamente sempre relegaram a um segundo plano o papel do feminino. Não é à toa que ainda hoje é preciso falar de como comportamentos machistas, misóginos e sexistas apequenam as pessoas identificadas com o gênero feminino, sejam elas trans ou cisgêneras. E isso não é a minha opinião, não é o que eu acho e muito menos é uma imposição de uma tal de ditadura gaysista alardeada pelo guru do maldito fascismo verde-amarelo. São estudos e pesquisas sérias de pessoas que, assim como Galileu, Darwin e Freud, passaram um tempo significativo de suas vidas debruçadas em livros e debates de ideias para chegar a conclusões pautadas no conhecimento adquirido, como é o caso de uma das mais respeitadas autoridades sobre o assunto ligado às diversas identidades de gênero, Judith Butler. Segundo a mesma linha de raciocínio apresentada por outra grande intelectual do assunto, Simone de Beauvoir, Butler reforça que o nosso corpo é constituído conforme somos educados e orientados desde a infância através de instrumentos sociais de poder que nos transformam em um homem ou em uma mulher. É por essas e outras que Beauvoir salientava: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Mas como em todo momento histórico tem gente incapaz de entender os avanços do conhecimento científico, social, filosófico, antropológico, Butler não está blindada de ataques promovidos por extremistas, mesmo ela vivendo em pleno século XXI. É só dar uma zapeada rápida na internet para constatar o tanto de abobrinha dita por gente que não tem vontade alguma de reprogramar o seu chip mental e fica espalhando cretinice sobre ela no mundo virtual. Ataques covardes e desonestos, é sempre bom destacar. A coisa extrapola tanto o universo do bom senso e respeito que dá só uma olhada no que ela sofreu quando veio ao Brasil há alguns anos. Grupos conservadores acusam a filósofa de pregar a ideologia de gênero, principalmente devido aos seus estudos de teoria queer, no qual defende que a orientação e a identidade sexual são apresentados como resultados de uma construção social e não biológicos. A participação da filósofa americana Judith Butler em um colóquio em São Paulo provocou nesta terça-feira manifestações de críticos e de defensores da autora, referência mundial no estudo da teoria de gênero. Cerca de 50 pessoas se reuniram atrás de um cartaz que dizia "Não à ideologia de gênero", e gritos como "Fora Butler" foram entoados através de megafones. Um boneco em forma de bruxa com a cara da filósofa americana foi queimado. Bote fora! Eu fora!
Contra a ideologia de gênero. Assassina de criança! Esse pessoal que disponibiliza um tempo de sua vida para atacar covardemente uma intelectual como Butler, age como agem, pois estão respaldados em uma visão seriamente deturpada sobre esse assunto em específico. E caso você não saiba, os questionamentos baseados no achismo nonsense referentes aos estudos de gênero surgiram no interior da instituição que historicamente esteve por trás das atrocidades humanas mais cruéis dos últimos tempos, a Igreja Católica. Essa falsa teoria visava confrontar as diretrizes acordadas na Conferência Mundial de Beijing sobre Mulher que ocorreu em 1995. Após os debates ocorridos nesta conferência, ficou decidido substituir nos documentos oficiais da ONU, Organização das Nações Unidas, o termo sexo por gênero. Pronto! Prato cheio para se deturpar por completo qualquer discussão que envolva as teorias de gênero e substituí-las por chulices baratas. E quando isso é feito, quando troca-se o debate sério por achismos do senso comum, somos obrigados a viver para ver gente como o pessoalzinho do MBL, Movimento Brasil Livre, ter comportamentos fascistoides para enfrentar o suposto mal da ideologia de gênero. E em Porto Alegre, houve protestos ontem relacionados à exposição Queer Museu, que causou polêmica ao abordar temas como a sexualidade. Centenas de pessoas condenaram o fechamento da mostra no espaço Santander Cultural. O fechamento da exposição ocorreu ainda no domingo, depois que pessoas ligadas ao MBL e a movimentos religiosos realizaram um boicote ao banco, rebaixando a nota da instituição no Facebook e também constrangendo pessoas que visitavam o museu. Tem muito protesto ainda em todo o Brasil por causa do cancelamento, do encerramento surpreendente, absurdo, da Queer Museu, a cartografia da diferença na arte brasileira, e que foi simplesmente tirada, fechada e tal, depois de protestos aí dos nazi-MBL, né? Uma facção nesse aspecto do Partido Nazista. O Partido Nazista também no seu apogeu na Alemanha hitlerista de 1937, também achava que tinha que bloquear a arte, censurar a arte, que não era coerente, segundo sua visão, com seus valores. Procurem na internet o que foi em 1937, a exposição Arte Degenerada. O exemplo da exposição que esse grupo boicotou, assim como os comportamentos posteriores deles para com a temática das teorias de gênero, foram fundamentais para o empoderamento de uma legião de seres abjetos que ficaram famosinhos nas redes sociais, explorando a temática chinfrim da ideologia de gênero para, na sequência, serem campeões de votos em seus respectivos estados. Me refiro ao hoje deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, e ao vereador da cidade de São Paulo, Lucas Pavaneto. Dá só uma olhadinha na atitude de ambos quando o assunto são as questões ligadas às diversas identidades de gênero. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Até porque a Bíblia ensina lá em Gênesis, que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, agora não posso ter minha fé? Vereador aqui pode acreditar na utopia do comunismo, tá tranquilo. Pode acreditar em agenda woke, que nega a realidade. Eu tenho que negar minha fé. Em meio ao horror que sinto quando vejo cenas como as pessoas atacando Butler, gentinha rasa como esses caras do MBL, criando factoides para o seu público alucinado, e representantes do povo se voltando contra pessoas que só querem viver livres a identidade de gênero que melhor as define, tem uma coisa que me traz um certo acalanto. É que estes extremistas covardes são os mesmos que um dia atacaram Galileu, Darwin e Freud. Afinal, reacionários negacionistas
sempre existiram e, infelizmente, sempre existirão. Mas, mesmo com o passar do tempo, as teorias desenvolvidas por esses mestres do conhecimento continuam vivas até hoje e permanecerão por longos séculos. Já os extremistas que os perseguiram covardemente estão marcados na história como seres nojentos, lunáticos, que se deixaram levar pelo fanatismo místico ou ideológico de suas épocas. Assim como os reacionários dos dias atuais.